Bem-vindos, pessoal. Hoje falaremos um pouco mais sobre um tema bastante relevante sobre aprendizado de máquina, que é o comitê de máquinas, ou Ensemble Learning. É, em linhas gerais, como que funciona um comitê de máquinas? Então, a ideia é você treinar várias máquinas distintas, né, a partir de um espaço de entrada, de tal forma que essas máquinas elas façam predições diferentes para exemplos diferentes, né? Se essas máquinas concordarem a respeito da predição de todos os exemplos, obviamente não faz sentido você usar um comitê. Então você tem que ter máquinas que estejam em desacordo sobre a classificação de certos exemplos, né? Isso está relacionado ao conceito de diversidade, tá? Então, um conceito muito importante quando você trabalha com um comitê de máquinas. Então, qual que é a ideia? A partir de um determinado espaço de entrada, você vai treinar várias máquinas, tá? Você treina N máquinas, onde cada uma dessas máquinas vai fazer uma certa predição. Aí você vai criar um combinador linear dessas predições, tá? E esse combinador linear, ele vai gerar uma predição geral a partir dessas predições individuais. Então, existem várias formas para você treinar essas máquinas distintas, tá? Aqui eu estou dando alguns exemplos para você alcançar essa diversidade. O primeiro exemplo é denominado de subespaço de amostragem, né? Ou seja, uma subamostragem do espaço de entrada. Então, como que você pode fazer? Ao invés de utilizar todo o espaço de entrada para treinamento da máquina, você particiona o seu espaço de entrada em vários subconjuntos e utiliza esses subconjuntos para treinar as máquinas. Então, cada máquina vai aprender uma certa distribuição de dados diferente. Isso fará com que suas máquinas façam predições distintas também, tá? Outra forma de outra abordagem para obter diversificação, né, ou diversidade, é subamostragem dos atributos. Então, por exemplo, você tem 100 atributos para fazer a classificação, né? Você tem 100 filters. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar 50 delas para treinar uma máquina e 50 para treinar outra, né? Ou você pode treinar 10 máquinas, onde cada uma dessas máquinas elas possam utilizar 10 filters ou 10 atributos. Então, existem várias estratégias que você pode adotar nesse caso. Um caso interessante seria, por exemplo, se você tiver vários atributos, né, com características em comum, então você pode criar subconjuntos do espaço de atributos, onde cada um desses conjuntos tenham atributos que tenham características semelhantes. Tá? É uma outra ideia também. Outro modo de atingir a diversidade é através da configuração de hiperparâmetros do modelo, dos modelos, né? Então, como que você atinge isso? Por exemplo, numa rede neural, você tem a questão de decidir a quantidade de camadas ocultas e a quantidade de neurônios que vai ter essas camadas ocultas. Então, você pode criar, por exemplo, 5 máquinas diferentes, onde cada uma delas implemente uma certa quantidade de camada oculta e cada camada oculta uma certa quantidade de neurônios. Então você vai ter o mesmo algoritmo trabalhando, que seria a rede neural, mas cada um deles vai aprender de forma diferente e vai também fazer previsões de forma diferente. A predição vai ser distinta porque você está utilizando hiperparâmetros distintos do modelo. Então você pode utilizar diversos algoritmos, né, para obter essa diversidade. Então, no mesmo problema, você pode treinar uma rede neural, uma árvore de decisão e o algoritmo de cada vizinhos mais próximos, tá? Aí você combina a predição dos três. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa parte que faz a combinação linear, né? Como que você pode fazer isso? Existem várias estratégias. Eu vou falar assim da mais simples de implementar e uma das mais utilizadas também.
que é o chamado de combinador linear, né? Combinador linear, na verdade, é a operação que a gente executa aqui, né? Vai fazer a combinação de cada uma das saídas. Mas a abordagem utilizada nesse combinador linear vai ser a do voto majoritário, tá? Então, o voto majoritário é uma ideia muito simples. Basicamente, o que você vai fazer? Ora, você tem N máquinas, tá? Vamos imaginar um problema binário. Então, você tem a classe 0 e a classe 1. Então, se N menos duas máquinas predisseram a classe 0, né, e apenas duas delas predisseram a classe 1, bom, pelo voto majoritário, a maioria decide que é a classe mais votada, né? Essa é a ideia do voto majoritário, é como uma eleição. Então, dependendo da quantidade de votos que aquela classe tiver, né, então é aquela classe que você vai escolher. Então, a ideia é bastante simples conceitualmente, só que matematicamente, né, existe alguns detalhes que a gente precisa entender aqui. Então, como que funciona? Qual que é a ideia? A ideia é utilizar uma função característica para contar essa quantidade de predições, né? Então, como que você faz? Primeiro, você tem duas abordagens, que é a hard e a soft, tá? São as duas principais abordagens. Existem variações dessas abordagens também, mas aqui vamos tratar apenas dessas duas. Então, a gente vai ter uma função discriminante, que eu chamei aqui de delta de QC, né? O índice Q, ele vai designar uma certa máquina, e o índice C, ele vai designar uma certa classe, tá? O conjunto lambda, ele possui todas as classes disponibilizadas no seu classificador, né? Então, como que você utiliza essa função discriminante? Da seguinte forma, você vai escolher um certo exemplo, tá? Um certo padrão do seu conjunto de teste, por exemplo, e você vai fixar uma dessas classes, tá? Porque você vai sempre verificar em relação àquela classe que você fixou. O K ele vai variar conforme o C varia, tá? Porque o K ele serve para indexar os rótulos das classes, né? Então, ó, sua função discriminante ela vai receber um determinado padrão e ela vai retornar 1 quando o modelo obtido na fase de treinamento ele prevê a classe certa. Ele vai retornar 0 caso contrário. Então você fixa uma classe, tá? Você escolhe um padrão, você usa aquele modelo, que esse HQ de xn beta é o modelo que o seu algoritmo aprendeu. Pode ser uma rede neural, uma árvore de decisão, não importa. Aqui é um modelo genérico, tá? Então, se o modelo aprendido na etapa de treinamento prevê a classe lambda k, então a função discriminante retorna 1. Né? Se não prevê a classe lambda k, prevê qualquer uma dessas outras classes, então ele retorna 0. Tá? Então, como que eu vou fazer para contar? Eu vou fazer um somatório dessas predições corretas. Né? Então, se eu fizer um somatório dessa função discriminante, para todas as minhas máquinas, eu vou saber quantas máquinas acertaram a predição. Então essa é a ideia. Esse beta, na verdade, ele é colocado aqui apenas por uma questão conceitual, para ser mais preciso em relação às definições, né? Porque o beta ele é só um vetor de parâmetros do seu modelo, tá? Esses parâmetros podem ser qualquer. Os parâmetros que seu algoritmo ajustou para obter aquele modelo de classificação. Então vamos ver em maior detalhe aqui o método hard, por exemplo. Então o método hard, como que ele funciona? Então você vai fazer o somatório daquela função discriminante para um dado lambda k e um dado xn. Né? Isso você faz para cada um dos padrões que você quer classificar. Né?
Da mesma forma que você classifica independente para cada padrão, também o ensemble, né, o comitê, vai ser para cada um dos padrões. Aqui eu acrescentei uma nova variável chamada WQ, tá? Essa variável ela vai ser o peso de cada uma das máquinas. Esse peso ele determina qual que é a importância da máquina no comitê. Por que é necessário? Voltando lá na nossa figura, às vezes essa máquina acerta muito mais do que essas outras, né? Então não faz sentido você considerar as predições dessas demais máquinas tão importantes quanto a predição dessa primeira, se essa primeira acerta muito mais. Então o que você faz é atribuir um peso maior à primeira máquina. Só que esse peso não vai ser você que vai atribuir manualmente. Vamos ver em seguida um método para você calcular o peso dessas máquinas baseada na acurácia de cada uma delas. Tá? Então, máquina com peso maior vai ter um poder decisório também maior. Continuando aqui, então, como o método hard atua? Então, você vai fazer o somatório dessa função discriminante, tá? Para Q, né? Em relação a Q, que é a quantidade de máquinas, correto? Então, você vai somar todas as saídas da função discriminante. Então, nesse caso aqui, ó, se todas as máquinas acertarem, qual que vai ser a saída? A saída vai ser o próprio Q, né? Porque você vai somar Q vezes. Então, se algumas máquinas erram, o que acontece? Então, vai ter uma saída zero e a soma final vai ser maior. Então, imagine o seguinte, ó, você foi lá e fixou a classe lambda k, né? Um lambda k, para um certo k. Bom, se todas aquelas máquinas fazem a previsão correta para a classe lambda k, então essa função discriminante vai retornar 1, né? Você está comparando o modelo com a saída do modelo, né? Quer dizer, você está comparando a saída com a classe correta. Então, se a predição foi correta para aquela classe, ou seja, se todas as máquinas concordam, esse valor para essa classe, o valor da função discriminante para aquela classe, ele vai ser maior do que para outras classes, né? Por quê? Se todas as máquinas fazem a mesma previsão, então esse somatório aqui vai ser maior para aquela classe que ele faz, que a maioria das máquinas concordam. Então, qual seria o seu lambda H? Essa função ela retorna o argumento do máximo. Né? Como que a gente interpreta isso? Então, qual que é o máximo dessa função? O máximo vai ser o k que fez com que essa função discriminante retornasse a soma máxima, né? Ao contrário, né? O somatório da função discriminante que deu o máximo. Então, você vai escolher qual que é esse K. Esse K vai determinar qual que é a sua classe. Então, vamos ver um exemplo aqui, que eu acho que fica muito mais claro, né? E realmente, essas funções de argumento máximo ou mínimo, tanto faz, e essa função discriminante, elas não são tão simples de entender. Mas com um exemplo aqui vai ficar bem claro. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho um padrão qualquer xn, tá? Eu tenho Q igual a 3, ou seja, 3 máquinas, né? C igual a 2, então tem 2 máquinas. E o meu peso eu vou considerar como 1 aqui. Isso quer dizer que todas as máquinas vão ter o mesmo peso, tá? Mais à frente, vamos ver como calcular esses pesos. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, a máquina 1, ela previu a classe lambda 2 para o padrão xn. A máquina 2 previu também a classe lambda 2, o padrão xn. A máquina 3 também previu a classe, também previu não, ela previu, diferentemente da máquina 1 e da máquina 2, ela previu a classe lambda 1. Então aqui, olhando
para os rótulos, a gente já sabe, né? Qual que vai ser a previsão? Vai ser lambda 2, obviamente. Por quê? Duas máquinas previram lambda 2, mas apenas uma máquina previu lambda 1. Então, poderia simplesmente fazer uma contagem aqui, né? Só quando eu faço uma contagem, internamente, o que o seu programa está fazendo, né? Se eu usar, por exemplo, uma função de uma linguagem qualquer que conta a quantidade de elementos repetidos, internamente está fazendo algo assim, né? Essa é a formulação matemática, né? Na prática, realmente é muito mais fácil para você implementar o voto majoritário. Então, vamos fazer os cálculos, baseado na nossa função discriminante. Ó. Então, para a classe lambda 1, então estamos fixando uma classe, ou seja, k igual a 1 aqui. Então, qual que é o somatório da nossa função discriminante? Então, vamos fazer o somatório de delta de Q1. Por que Q1? Nosso k igual a 1, né? K igual a 1. Onde está K, vamos colocar 1. Então, vou somar o delta de 1, ou seja, o delta, a função discriminante da máquina 1 para a classe lambda 1, para o padrão xn. A função discriminante da máquina 2 para a classe lambda 1, para o padrão xn, assim sucessivamente. Então, vamos ver. Ó. A máquina 1 para a classe lambda 1. Ela previu o quê? Ela previu a classe lambda 2. Bom, então ela não acertou a predição em relação à classe lambda 1. Então, coloco 0. A função discriminante vai retornar 0. Por quê? A predição dela é diferente da classe fixada. Né? Vamos voltar aqui. Olha, a máquina 1 ela faz a predição de lambda 2. Então, a predição, a função discriminante, vai retornar 0. Por quê? Ela só retornaria 1 se a máquina 1 tivesse predito a classe lambda 1. Porque a gente fixou a classe lambda 1 aqui. Agora, a máquina 2 em relação à classe lambda 1. Olha, a máquina 2 ela também prevê a classe lambda 2. Então, o resultado da função discriminante vai ser 0. Agora, a máquina 3, ela previu a classe lambda 1, que é a classe fixada. Então, a saída vai ser 1. Né? Então, fazendo a soma de cada uma das saídas da função discriminante, eu tenho um total de 1. Agora, eu vou fazer o mesmo, só que para a classe lambda 2. Aqui, no lugar de K, eu vou colocar 2, né? A mesma história daqui de cima. Só que agora, ó, a máquina 1 para a classe 2. Máquina 1 preveu a classe 2, lambda 2. Então, como eu estou considerando a classe lambda 2, o resultado vai ser 1. A saída vai ser 1, né? A concordância, né? Quando concordo, o resultado é 1. Quando não concorda, é 0. Então, essa aqui também concorda, né? Como a gente viu aqui. Máquina 2, saída lambda 2. Essa concorda, porque a gente está considerando o lambda 2. O índice 2 aqui. Então, também vai ser 1. Agora, essa aqui discorda. Ela diz, não, a previsão é lambda 1. Então, aqui vai ser 0. Então, o total aqui é 2. Agora, eu vou calcular o máximo. Qual que é o máximo desses dois somatórios? Bom, o máximo é 2. E qual que é o argumento que retorna o máximo? O argumento que retorna o máximo é k igual a 2. Né? K igual a 2 é o argumento que vai retornar o máximo dessa função. Lembrando que aqui, né, eu tenho o k. Isso vem lá da minha função discriminante, né? É o índice k. Então, esse k igual a 2 é o argumento que retorna o máximo dessas duas, do somatório dessas funções discriminantes. Então, a classe predita vai ser o lambda 2. Ok? Então, a ideia é essa, né? Na prática, você pode simplesmente fazer a contagem, né? Porque a gente já tem funções
na maioria das linguagens de computação, se não em todas, né, que conta a quantidade de elementos repetidos que você tem em um vetor. Agora, o método soft ele é bastante semelhante ao método hard. Tá? Só que o método soft ele não é baseado nessa função discriminante, mas ele é baseado na probabilidade de classificação. Tá? Então, você só pode usar esse método soft se o seu algoritmo ele pode retornar probabilidade de classificação, e não somente uma classe específica. Né? E além disso, certos algoritmos, como por exemplo, máquinas de suporte vetorial, para você utilizar essa abordagem soft, você necessita antes fazer uma calibração dessas probabilidades, tá? Senão não vai dar certo. Porque ele pode retornar probabilidades maiores de 100%. Aqui só faz sentido você utilizar se as suas probabilidades for de 0 a 100%, né? Ou de 0 a 1. Então, qual que é a principal distinção em relação ao software? Essa probabilidade aqui, ó, tá? Ao invés de usar a função discriminante, você utiliza essa probabilidade. Essa probabilidade ela diz o seguinte, ó, é a probabilidade da q-ésima máquina predizer o valor lambda k dado esse padrão, né? Uma probabilidade condicional. Então vamos ver o exemplo aqui de como funciona. Ó, tem predições para um outro padrão xm agora. Continuo com 3 máquinas e 2 classes. Vou considerar o mesmo peso. Então agora eu tenho essa distinção. Minha máquina 1, ela prevê a classe lambda 2, mas com 70% de probabilidade, ou 0,7. Né? A máquina 2, ela prevê a classe lambda 2 também, só que com uma probabilidade menor, de 0,6. A máquina 3 prevê a classe lambda 1 com uma probabilidade de 90%. Olha só, aqui é bem interessante você analisar as probabilidades. Por quê? Olha, embora a maioria das máquinas, né, no seu comitê estejam prevendo a classe lambda 2, a terceira máquina, apesar dela estar discordando das demais, ela tem uma certeza muito maior em relação a essa previsão, porque ela tem 90% de certeza, vamos dizer assim. Enquanto as outras, uma tem 60 e outra tem 70. Tá? Então vamos analisar nesse caso como que fica, considerando probabilidades. Então, considerando as probabilidades, vai ficar o seguinte, ó. Eu vou fazer um somatório das probabilidades. Né? Probabilidade da máquina 1 em relação ao exemplo xm e da classe fixada lambda 1 também. Aqui também eu preciso fixar uma classe, né? Para me implementar o ensemble. Porque eu preciso fazer os cálculos individualmente para cada classe. Então, no caso aqui, é só somar essas probabilidades. Né? Tá? Só que eu tenho que tomar cuidado o seguinte, quando eu estou fixando a classe lambda 1, então não vou considerar a probabilidade que está nessa tabela. Por quê? A probabilidade que está aqui sendo expressada na tabela, ela é em relação à classe predita, que é a lambda 2. Bom, isso significa o quê? Se a máquina 1 prevê a classe lambda 2 com 70% de probabilidade, então ela vai prever a classe lambda 1 com 30%. Então, como é que eu estou considerando a classe lambda 1, a probabilidade da máquina 1 em relação à classe lambda 1 vai ser 30%, 0,3. Tá? Agora, a mesma coisa para a máquina 2. Ela está prevendo a classe lambda 2, com probabilidade 0,6. Só que aqui eu quero a probabilidade de prever a lambda 1. Então, vai ser 1 menos esse valor, né? 0,4. E aqui, como eu estou fixando a mesma classe que a máquina previu, eu vou considerar a probabilidade dela, 0,9. Somando essas probabilidades, eu tenho 1,6. Continuando, agora fixamos a classe lambda 2. Né? Faço o mesmo procedimento anterior. Só que agora, como eu estou considerando a classe lambda 2, então eu vou considerar esses valores aqui, para essas duas máquinas, né? Para a máquina 1 e para a máquina 2. Por quê?
Porque elas fizeram a previsão para a classe lambda 2. Né? Essa probabilidade é relativa à classe lambda 2. E para a classe lambda 1, obviamente, como eu estou fixado à classe lambda 2, eu vou ter que considerar 1 menos esse valor. Então, o somatório vai ser 0,7 mais 0,6 mais 0,1. Né? Então, é somatório, que dá 1,4. Agora, eu calculo o máximo desses dois somatórios de probabilidades. Qual que é o máximo? 1,6. Então, qual que é o índice que retorna o máximo? K igual a 1. K igual a 1 vai retornar o máximo. Olha só. Embora, nesse caso, as duas máquinas concordem com a predição lambda 2, como a terceira máquina tem uma maior certeza em relação a essa predição, o que ocorre é que a classe predita é essa classe, tá? Por causa da soma das probabilidades. Se essa máquina tivesse uma probabilidade um pouco maior, essa classe já ganharia no voto majoritário. No caso, considerando o soft, né? Então, essa é a ideia, tá? É complicado entender, eu confesso que eu também tenho dificuldade, essa função discriminante, né? Quando você substitui essa função aqui, fica um pouco confuso. Mas tem ideia, tem em mente, né? Que o que você está fazendo nada mais que contando, né? Então, isso que ele vai contar, ó. Porque se você acerta, ele coloca 1. Quando você não acerta, ele coloca 0. Quando você soma todos esses acertos e erros, que você vai ter simplesmente uma contagem da quantidade de máquinas que concordam em relação à previsão de certo rótulo para certo padrão, tá? Então essa é a ideia. Agora vamos ver alguns exemplos em Python, né? Na programação é muito mais simples do que na teoria aqui. Então, o primeiro exemplo, ó, cada máquina vai ser treinada utilizando distintas instâncias, tá? Então, esse é o caso da subamostragem do espaço de entrada. Então, estou carregando primeiro aqui todas as bibliotecas necessárias, né? O NumPy, scikit-learn, eu vou carregar essa base de dados, né, do câncer de mama. Também vou carregar essa função para separar o conjunto de dados em treino e teste. Né? Eu vou carregar 3 classificadores aqui, um Gaussian Naive Bayes, um cavezinhos mais próximos, né? E o algoritmo Perceptron também. Além disso, eu também vou carregar do scikit-learn ainda 2 funções para medir a performance, que vai ser a acurácia e o F1 score. Tá? Agora, aqui eu tenho uma biblioteca diferente, talvez a maioria de vocês não utilizam. Mas ela é uma biblioteca que ela faz uma extensão do scikit-learn, que ela fornece algumas funções adicionais. Tá? Para implementar o Ensemble, eu prefiro utilizar essa biblioteca, por quê? Porque ela tem um método que permite você não precisar retreinar os seus modelos. Então, isso é interessante nesse caso didático, ou mesmo num caso, uma implementação real, né? Porque tem como você comparar qual que é a predição individual da predição do Ensemble, sem ter que ficar retreinando as máquinas, tá? Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei na documentação, no scikit-learn você precisa retreinar as máquinas. Então você treinaria elas individualmente, depois você retreinaria no Ensemble, né? Então, para instalar essa biblioteca, é só dar esse comando aqui. Tem outras formas de instalação, é só procurar aí no Google. Né? Aqui eu criei uma função que ela vai fazer simplesmente uma avaliação, tá? Na verdade, ela não faz nada mais do que concatenar o F1 score e a acurácia, só para imprimir de uma forma mais legível aqui, tá? É simples, tem um formato aqui e tal, nada demais. Bom, primeiro estou carregando meus dados, né? Esses dados eu vou utilizar em todos os demais exemplos, para não ter que explicar outras questões, né? Estou separando em treino e teste aqui, correto? 30% para teste.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar base de dados para treinamento, tá? Por quê? O que que eu vou fazer? Subamostragem do meu espaço de entrada, correto? Qual que é o meu espaço de entrada? X-train, né? Y-train. Então, esse é o meu espaço de entrada, X-train. Então, tenho que dividir esse espaço de entrada em 3 subconjuntos. Eu vou utilizar cada um dos subconjuntos em uma máquina diferente. Nesse caso aqui, eu vou treinar 3 máquinas, né? Por que 3? É interessante você treinar um número ímpar de máquinas, porque caso você esteja usando voto majoritário hard, por exemplo, então se você tiver um número par de máquinas e cada duas dessas máquinas concordarem em relação ao mesmo exemplo, né? Então você pode ter um empate aí. Então, tendo 3 máquinas, você evita ter esse empate, né? 3 máquinas não, tendo um número ímpar de máquinas, né? Então, o que eu estou fazendo aqui primeiramente? Ó? Eu estou calculando a quantidade de exemplos que eu vou ter em cada conjunto. Como eu tenho 3 conjuntos, então peguei o total, né? X-train pondo shape 0 vai retornar a quantidade de linhas que eu tenho no meu conjunto de treinamento. Estou dividindo por 3, né? Pegando o inteiro disso. Então, vou criar aqui minha primeira partição do conjunto, né? Meu primeiro subconjunto do espaço de entrada. Então, aqui ele vai de 0 a n-train e vai pegar todas as colunas, né? Ou seja, estou utilizando todos os atributos disponíveis. Agora aqui, ó, o y-train é a mesma história, né? Lembrando que o y-train 1 ele vai ter os labels, né, para classificação, ou as classes, né? Agora aqui eu vou pegar a partir do final desse até 2 vezes o tamanho, tá? Isso aqui é só indexação, né? Estou indexando diferente cada um dos conjuntos para obter exemplos diferentes para treinamento. Agora eu vou treinar minhas máquinas. Ó. Eu estou treinando uma máquina aqui, só para comparação, não é necessário fazer isso no Ensemble, tá? Eu estou treinando uma máquina com todos os conjuntos de dados, com um espaço de entrada inteiro, X-train. Eu estou utilizando o Gaussian Naive Bayes, né? Porque ele não exige nenhum parâmetro e é bastante simples de treinar. Então, estou passando todo o conjunto de entrada, né? Ou seja, todo o espaço de entrada eu estou passando para essa máquina, tá? Agora, para as outras máquinas, o que eu vou fazer? Eu vou passar essas partições aqui, ó. X-train 1, X-train 2, X-train 3. Então, como que vai ficar? Aqui a máquina 1, ela vai receber X-train 1. Né? Máquina 2 vai receber X-train 2. Aqui eu também já estou fazendo a predição. Observe que eu faço a predição com o mesmo conjunto, tá? Vai ser o X-teste, né, com o espaço de testes para todas as máquinas, tá? Então, eu treino minhas 3 máquinas individualmente, cada uma ó, com uma partição do espaço, né? E os labels correspondentes. E já faço a avaliação delas, utilizando essa funçãozinha que eu criei anteriormente aqui. Tá? Essa função só vai formatar os dados com aspecto melhor. Agora eu estou implementando um comitê, né? Aqui, para quem nunca implementou um comitê utilizando essa biblioteca, né? ML Extend. Quem nunca utilizou, eu estou mostrando aqui como fazer. Então, você vai utilizar essa classe, o Ensemble Volt Classifier, tá? Então, como que funciona essa classe? É bem simples. Primeiro, você vai passar todos os seus classificadores já treinados, né? Ou você pode treinar eles posteriormente também, se você quiser, né? Então, você passa os classificadores como uma lista. Você vai passar os pesos de cada classificador. Como aqui a gente não falou sobre como obter os pesos, a gente está utilizando os mesmos pesos, tá? E o esquema de voto, aqui vai ser o voto hard. Tá? Refit é o que? Se você quer retreinar os seus algoritmos novamente. Tá?
Aqui não será necessário. Agora eu vou fazer o fit desse, ou ajuste, né, desse método aqui de ensemblo. Aqui eu confesso que eu tenho uma dúvida, porque como eu estou fazendo um refit false, né, e aqui eu já tenho os meus algoritmos treinados, eu sinceramente não entendo por que é necessário eu chamar essa função de ajuste novamente, né? Eu consultei a documentação dessa biblioteca e não achei explicação. Mas, e aqui você poderia utilizar qualquer um desses outros subconjuntos, né? Eu testei com outros, não dá diferença nenhuma, então eu imagino que ele não faça isso aqui quando você chama a função dessa forma, tá? Na verdade, ele não implemente isso, né? Porque quando você fizer aqui, ó, a predição, chamando a classe instanciada, né? No caso, comitê H, que eu rotulei aqui. Então, imagino que ele vai chamar essas funções que foram ajustadas aqui em cima, tá? E não esse aqui. Ok? Agora, o mesmo esquema para o soft, né? Só vou mudar aqui, ó, vote vai ser igual a soft. Tá? O restante é tudo igual. Também já estou fazendo a avaliação. Utilizando o mesmo conjunto que eu utilizei para as máquinas individualmente. Então, esse é o resultado, né? Então, ó, utilizando o conjunto de dados inteiro, eu tenho uma acurácia de 94,73 e um score de 95,85. Agora, utilizando as máquinas individuais, eu vejo que cada máquina tem uma performance diferente, porque eu utilizei diferentes conjuntos para treinar essas máquinas. Pode ser que eu tenha utilizado um certo conjunto que tinha muitos exemplos parecidos, então essa máquina ela tem uma capacidade de generalização ruim, né? Como foi uma escolha meio que aleatória, né? Não foi feito com um certo cuidado, não pode ter muito bem acontecido isso. Agora essa primeira máquina aqui, obviamente, né? Ela é bem melhor do que as outras. Agora utilizando o comitê hard, olha só o que eu tenho. Eu tenho uma acurácia bem próxima à máquina 1, só que um F1 um pouco menor, né? Utilizando o soft também, ó. Note que nesse caso não teve nenhuma diferença entre o comitê hard e soft, tá? Devido a essas características. Na prática, vocês vão observar o seguinte: quando vocês têm máquinas que têm acurácia muito próxima, você utilizar o comitê sem peso nenhum não vai fazer muita diferença, tá? É algo importante a se notar é o seguinte, que esse particionamento ele não é interessante de realizar, nesse caso, e da forma que foi feita. Por quê? Olha só, que a acurácia e o F1 ele foi menor, né? Em todos os casos. Ó. Todos os casos você está perdendo performance. Tá? Então, por isso que é interessante você fazer essa comparação antes. Agora, se eu fizesse algo com mais cuidado, né? Por exemplo, eu poderia aqui, ó, nessa etapa onde eu fiz o particionamento, né, do meu conjunto de entradas, se eu tivesse escolhido os atributos com certas características estatísticas, por exemplo, e de tal forma que cada um desses subconjuntos que eu obtive, eles tivessem classes semelhantes estatisticamente, com certeza eu teria um resultado melhor. Né? Mas isso não garante que seja melhor do que o meu espaço todo. Esse método de subamostragem, ele também é útil nos casos onde você tem muitos dados, né? Então imagina se você tem uma base de dados enorme, com milhões e milhões de dados, você não consiga treinar todos esses exemplos de uma vez só. É. Você não tem um recurso computacional para isso. O que você pode fazer? Você pode particionar esses dados e treinar individualmente cada uma dessas máquinas. Né? Então você treina uma máquina primeiro, armazena aquele modelo, salva o seu modelo, né? Depois você treina outra máquina, assim você não utiliza toda a sua memória disponível.
Isso é no caso de ter poucos recursos computacionais e muitos dados, tá? Então, agora no exemplo 2, cada máquina vai ser treinada utilizando distintos conjuntos de atributos, tá? Então, agora eu vou fazer uma subamostragem do espaço de atributos, ao invés de fazer uma subamostragem do espaço de entrada. Então, a ideia é muito semelhante, só que aqui eu trabalhei nas linhas do meu conjunto de entrada, né? As linhas do X-Train, ela diz respeito a cada um dos rótulos, dos exemplos, né, dos padrões. Quanto às colunas, elas dizem respeito aos atributos, às features, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Meu X-Train 2, né? Vou particionar em 3 subconjuntos também. Novamente, vou treinar 3 máquinas, por simplicidade, né? Você poderia treinar N máquinas aí. Então, primeiro eu estou calculando a quantidade de atributos que eu tenho, né? Que é o xtrain.shape, né? Vai retornar a quantidade de colunas que eu tenho nesse array xtrain. Eu vou dividir por 3. Por quê? Para me calcular quantas filters cada um dos subconjuntos terá. Tá? Então, o primeiro subconjunto ele vai ter todas as linhas de xtrain e vai ter de 0 até m colunas. Tá? O segundo subconjunto, todas as linhas de xtrain, vai ter de m, né, que é onde esse parou, até 2 vezes m. Né? M é a quantidade de colunas desse vetor. Né? Ou, no caso, isso aqui é uma matriz, né? Essa matriz. M também é a quantidade de atributos que utilizaremos. Né? Então, nesse caso aqui, vai dar 556 linhas por 10 colunas, cada um dos subconjuntos. Tá? Só que aqui, ó, que é interessante, porque diferentemente do caso da subamostragem do espaço de entrada, onde eu tenho a mesma quantidade de atributos para cada um dos subconjuntos, aqui eu tenho que fazer uma modificação também no conjunto de teste. Por quê? Porque eu vou ter atributos diferentes no conjunto de teste, ou seja, uma quantidade menor. Então, se eu simplesmente utilizasse o conjunto de teste inteiro, não daria certo. Por quê? Olha só, eu estou treinando com 10 atributos. Cada padrão tem 10 filters, né? E se eu fizesse o teste com o conjunto completo, o que eu teria? Eu teria 30, né? Já que foi 10 para cada um aqui. Então não daria certo. Então preciso fazer individualmente, tá? Para o conjunto de teste, no caso da subamostragem do espaço de atributos, também é necessário fazer essa partição no conjunto de teste. Agora eu vou fazer aqui o treinamento individual de cada uma das máquinas. Tá? Olha, aqui eu estou usando o... Aqui é um pouco diferente, tá? Eu já vou explicar por quê. O que ocorre? Nesse caso da subamostragem do espaço de atributos, eu não vou poder utilizar essa função da biblioteca ml_extend, né? Por quê? Porque essa função ela admite que a quantidade de atributos seja a mesma, né? E aqui não vai ser o nosso caso, ó, tá? Então vou ter que fazer separado a implementação de cada uma delas. Tá? Então, para cada máquina, eu vou fazer a predição comum e a predição da probabilidade. Tá? Eu vou ter que implementar aquela função discriminante para poder calcular as minhas predições reais. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu estou fazendo um treinamento de cada máquina individual. Ó. Assim como eu fiz no caso do espaço de atributos, a diferença aqui eu estou considerando também, estou calculando também a predição, esse predict proba, né, ele retorna a probabilidade da predição e não a classe predita, tá? Ele vai retornar a probabilidade de ambas as classes.
que eu estou implementando aquela função delta nossa lá, que é discriminante, que é bem simples, né? Se for igual, retorna 1, se for diferente, retorna 0. Agora aqui eu vou fazer as previsões do comitê hard, ó. Então, como que eu faço? Vou implementar aquela delta lá, aquele discriminante, né? Então, primeiro eu vou iterar sobre todos os rótulos da classe, de uma determinada classe, né? Pode ser M1, M2, M3 aqui, tanto faz. Por quê? Porque todas elas têm a mesma quantidade de rótulos, né? Então, vou iterar pela total de rótulos, essa é a ideia. Estou criando um vetor aqui com as predições, tá? Estou armazenando logo em seguida. Então, tem que fazer, lembra que lá na função discriminante eu tenho que fixar uma classe e fazer predição para ela, certo? Então, o que estou fazendo aqui, estou pegando o delta, tá? O delta, essa funçãozinha aqui. Estou passando a classe 0 para ela, ou seja, fixei uma classe. E também estou passando a probabilidade de predição, né? Ou a predição aqui no caso. Né? Aqui não é o predict proba, que é o predict só. E estou passando a predição da máquina M1, tá? A iésima, né? A iésima predição da máquina M1. Lembra que eu estou iterando por todas as predições das máquinas. Novamente, eu vou somar, né? Fazer aquele somatório lá. Agora eu também vou calcular o delta para a máquina M2 e o delta para a máquina M3. Agora eu vou somar todas as minhas funções discriminantes. Tá? Vou fazer o mesmo para a classe 1, correto? E somo todas as predições. Tem formas computacionais muito mais eficientes de fazer isso. Tá? Eu fiz dessa forma para quê? Para ser coerente com isso que a gente apresentou aqui na teoria. Tá? Com esses somatórios aqui. Com essa abordagem. Tá? Então, fiz só para ser coerente com isso. Mas é claro que, na prática, tem outras formas mais simples de fazer isso, com bem menos linhas de código. Né? Então, tá, fiz a predição somatório das predições para a classe 0, somatório das predições para classe 1. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o somatório aqui. YPLED. Lembra que eu quero o argumento do máximo, tá? Então, isso aqui ó, ele vai retornar o argumento que retorna o máximo dessas duas classes. Ok? Se tivesse mais classes, era só fazer para as demais. Tá? Agora, eu estou simplesmente colocando todas as predições numa lista. Para poder fazer comparação depois. Tá? Depois que eu iterei por todos os rótulos preditos, tá? Eu vou simplesmente avaliar, pegar o y-teste, tá? O y-pred h comitê, tá? Ou seja, isso aqui são as predições feitas pelo voto hard, tá? Nesse caso aqui. Lembrando aqui que o y-teste, né, eu não preciso alterar ele, porque ele só vai ter minha classe, né? Não tem aquela quantidade de atributos, aquelas várias colunas que tem o x, né? Agora eu vou aplicar também para o soft, tá? A mesma história. Tá? Só que agora eu vou considerar a probabilidade de predição. Então, estou somando aqui ó, as probabilidades de predição, tá? A iésima probabilidade de predição. Aqui ó, eu tenho a soma das duas, né? Esse método predict_proba ele vai retornar o seguinte, vai retornar um vetor com duas colunas, tá? Uma lista, né? Então, o primeiro vai ter a probabilidade de predição da classe 0, o segundo, a probabilidade de predição da classe 1. É assim que ele retorna. Então, que eu estou somando essas probabilidades de predição para cada uma das máquinas. Tá? Então, esse meu P aqui, ele também vai ter duas colunas.
que é o que? A soma das predições para a classe 0 e a soma das predições da classe 1. Então, o que eu fiz aqui, ó, P de 0 e o P de 1. Agora, qual desses P's é maior? Ele vai retornar o argumento que retorna o maior dessas predições, tá? E vai armazenar aqui. Lembra que é o argmax, né? Eu não pego o máximo, mas pego o argumento que retorna o máximo. Agora vamos lá. Utilizando essa subamostragem do espaço de atributos que eu tenho. Então, para a máquina 1, vou ter uma acurácia de 90, máquina 2, uma acurácia de 80, e a máquina 3, uma acurácia de 94%. Veja que a máquina 3 está superando as outras significativamente, né? Que quase 4% maior do que a máquina 1. Né? É quase 14% maior que a máquina. Melhor que a máquina M2, né? Agora, utilizando os comitês, o que eu tenho? Olha só. Eu tive uma queda de performance aqui, né? Nesse caso. Por que eu tive uma queda de performance? Note que eu estou considerando todas as máquinas com o mesmo peso, né? Eu não estou multiplicando nenhum valor aqui pela predição das máquinas. Isso significa que todas têm o mesmo peso. Tá? Então, se todas têm o mesmo peso, essa máquina M2, que errou muito, ela vai ter a mesma importância que essa máquina M3, que acertou bem mais do que ela. Né? Isso faz o quê? Com que a predição geral caia, tá? A predição do comitê caia. Então, o que eu deveria fazer para evitar esse problema? Dar um peso maior para essa máquina aqui. Ó. Como que eu faço isso? Simplesmente eu posso vir aqui, ó, por exemplo, eu poderia multiplicar da máquina M3, né? Poderia multiplicar aqui por um outro valor. Né? Assim, eu daria um peso maior para essa máquina. Tá? Então, essa seria uma outra abordagem. Vou fazer um teste aqui, ó, vou multiplicar aqui por 5. Tá? Para dar um peso maior para ela. Ó, veja que já subiu a predição. A acurácia estava em 92, agora veio para 93. Tá? Então, o ideal nesse caso seria eu até zerar essa aqui, ó, excluir essa classe. Ok? Então, poderia fazer isso simplesmente vindo aqui, ó, máquina M2, né? Veja que eu estou fazendo isso só para o soft, né? Eu posso fazer para o hard também. Então, vou vir aqui multiplicar por 0. Eu não quero as predições dessa classe, que ela está muito ruim, né? Eu posso vir fazer isso aqui também, ó. Tá? Eu vou fazer só para o soft, por enquanto. Só para vocês entenderem, né? Somente excluindo essa máquina não foi suficiente. Então, teria que dar mais peso para essa aqui também. O peso geralmente não é assim que dá, tá? Ele é um número variando entre 0 e 1, tá? De tal forma que a soma desses números, de tal forma que a soma desses pesos, né, ela dê 1 no máximo. Então, mesmo alterando, desconsiderando essa máquina M2 e aumentando o peso aqui, ainda não foi suficiente para superar, né, a máquina solitária. Então, o que isso aqui significa? Que o meu comitê está sendo inútil aqui, né? Porque eu estou tendo um resultado bem pior do que eu teria se eu utilizar somente essa máquina, né? Por quê? Porque essas outras estão muito ruins, né? Essa aqui eu estou desconsiderando. Né? Claro que se eu desconsiderar essa, eu vou ter o resultado só dessa. Né? Então, quando for implementar um comitê, tem que tomar uma série de cuidados, tá? O ideal é o quê? Você ter uma noção boa de como que é a performance individual das suas máquinas, né?
para ver se realmente a performance geral está melhorando ou não. Nesse caso aqui, obviamente não valeria a pena utilizar. Né? Porque os atributos que essa máquina utilizou, eles são os melhores. Né? Isso aqui também serviria para quê? Olha o que acontece aqui. Ó. Olha o que aconteceu. Né? Então, eu tenho um conjunto de dados com 30 filtros, pelo menos. Né? Quando eu dividi, ficou 10 para cada. Olha, eu obtive uma precisão maior utilizando apenas 10 dessas, né? Tá? Então, você pode fazer isso também para detectar quais as features mais interessantes, né? Mas, claro, não tem nada a ver com o comitê, né? Só estou dando uma dica aqui. Um terceiro exemplo, eu vou utilizar distintos hiperparâmetros para treinar os algoritmos, tá? Então, vou treinar 3 máquinas do tipo K vizinhos mais próximos, mas a primeira vai considerar 5 vizinhos mais próximos, a segunda 10 e a terceira 15, tá? Então, cada uma dessas máquinas, ela vai ter uma configuração diferente, tá? Eu vou treinar elas com os mesmos dados, tá? Porque aqui eu só estou variando os parâmetros da máquina, não os dados de treinamento, como eu fiz nos exemplos anteriores. Agora eu vou implementar o comitê, utilizando aquela função, tá? A história aqui é a mesma, tá? Só passar as máquinas, os pesos, tipo de voto, tal. Aqui o resultado. Agora aqui a gente teve um resultado interessante, ó. Por quê? Ó, as máquinas individuais, né, elas tiveram acurácia de 92%. Todas elas tiveram a mesma acurácia, embora o F1 score seja distinto, né? Lembra que essas medidas elas fazem avaliações diferentes. Então, utilizando o comitê hard, eu consigo melhorar quase em 1% minha acurácia. E utilizando o comitê soft, eu consigo melhorar em quase 2% a minha acurácia. Olha, aqui é um caso bastante interessante de como o comitê pode melhorar, né, a sua performance geral. Nos outros casos, a gente não teve essa sorte, vamos dizer assim, né? Porque o nosso comitê ele nem sempre foi melhor. Aqui no caso, ó, naquele primeiro, esse é o exemplo 1, né? Então, no exemplo 1, né, o nosso comitê, ele empatou, né, com as máquinas individuais, ó. Exemplo 1, então, no comitê ele empatou com as máquinas individuais. Em relação à acurácia, né? Olha, ele não conseguiu ser melhor do que essa, né? É claro que todos foram pior do que o modelo completo. No exemplo 2, quando a gente utilizou subamostragem do espaço de atributos, ocorreu a mesma coisa. O comitê ele não conseguiu superar, ele superou 2 máquinas individuais, né? Mas a terceira ele não conseguiu superar. Isso quer dizer o quê? Que essas 2 primeiras máquinas, elas estão fazendo a performance do comitê reduzir, né? Você pode imaginar o seguinte, é como se fosse uma votação aí num projeto onde você tem vários especialistas, né? Imagina que 10 especialistas saibam um pouco sobre o assunto, mas esses 10 decidem que se reunir lá e votar em favor do mesmo tema, né? Então, mesmo aqueles que saibam mais sobre o assunto e eles tenham mais certeza, né, da votação que eles vão fazer, se eles forem em número menor, com certeza eles vão perder. É o que acontece nas nossas eleições, né? Nem sempre o melhor candidato ganha, né? Mas aquele que ganha é o que a maioria vota. Essa é a mesma ideia. Então aqui, ó, não foi o melhor que ganhou, né? Mas foi o que a maioria votou. Agora, se a gente tivesse pesos atribuídos a esse sistema de votação, a história mudaria, né? Como a gente viu, alterando aqui eu consigo melhorar. Mas ainda assim, esse conseguia piorar de tal forma que o comitê fosse ruim, né? Então, nesse comitê aqui, ó, se eu fosse calcular a acurácia, por exemplo, provavelmente
fosse calcular um peso, né, baseado na acurácia, essa máquina teria um peso bem maior e essas duas seriam quase insignificantes, né? A gente vai ver logo em seguida como calcular o peso. Agora, no exemplo 3, quando a gente fez a variação dos parâmetros do modelo, dos hiperparâmetros, né, o que ocorreu? A gente teve uma melhora significativa de performance, né, de acurácia, principalmente. As máquinas individuais tiveram 92% cada uma, enquanto o comitê hard 93% e o comitê soft 94%. Ok? Agora, como atribuir, né, como calcular esses pesos dessas máquinas? Tá? Existem várias e várias formas. Tá? Eu vou passar a forma mais simples aqui de se fazer. Então, a ideia é você escolher uma métrica, tá? Pode ser acurácia, pode ser precisão, recobrimento, né? O próprio F1 Score que a gente estava utilizando. Qualquer uma, tá? A ideia é a mesma. Então, por exemplo, eu vou pegar a acurácia, né? Acurácia da máquina Z. A Z é a acurácia da minha máquina Z. Então, qual que vai ser o peso dessa máquina? Vai ser a acurácia dela dividido pela soma das acurácias de todas as máquinas, incluindo a dela, tá? Então, vamos a um exemplo aqui. Eu tenho três máquinas, tá? A primeira tem acurácia 0,8, a segunda 0,7, a terceira 0,9. Se eu fizer o somatório dessas acurácias, vai dar 2,4. Então, se eu dividir, né, 0,8 por 2,4, dá 0,33. 0,7 dividido por 2,4, né, ou seja, a acurácia da máquina 2 dividido pelo total, né, 0,29 ia dar 3, 0,375. Então, veja só, a máquina 3 ela tem uma acurácia de 0,9, né? Então, ela tem que ter um peso maior, porque ela tem um peso maior, tá? E a máquina 2, ela teve menor acurácia, então ela tem que ter um peso menor, tá? Agora imagine o seguinte, vamos considerar esses pesos nos cálculos. Então essa máquina, ela tem essa acurácia, né, tal, e ela tem essa probabilidade de predição, tá? Em relação à classe lambda 1, lambda 2, né? Essa probabilidade em relação à classe lambda 2 e essa probabilidade em relação à classe lambda 1. E esses são os pesos dela. Como que eu faço agora? Eu estou implementando aqui o método soft, tá? Então, vou multiplicar o peso da máquina 1 pela probabilidade. Ó. O peso vezes a probabilidade. Lembra que aqui eu estou fixando a classe lambda 1, né? Então, como aqui eu tenho de lambda 2, para o lambda 1 vai ser 1 menos esse valor. Então, qual que é a distinção em relação ao que eu já tinha feito antes? Eu vou ter os pesos na frente sendo multiplicados pelas probabilidades, né? Ou no caso do voto hard, pela saída daquela função discriminante, pelo aquele somatório lá. Okay? Então, agora eu somando, ó, fazendo esse somatório, eu vou ter que 0,55 para a classe lambda 1 e 0,4446 para a classe lambda 2. Obviamente, né, a classe lambda 1 vai ser escolhida, porque ela tem o maior valor. Então, vou selecionar a classe lambda 1. Note que eu poderia ter algo distinto, ó, como por exemplo, eu poderia ter essa classe aqui, né, com peso, se ela tivesse um peso maior, eu poderia alterar essa situação. Imagina que essa tivesse uma probabilidade não, uma acurácia de 100%. Tá? Então esse peso aqui seria maior do que o peso das demais. Né? Nesse caso, talvez a classe lambda 2 fosse escolhida, porque eu daria um peso maior para essa máquina aqui. Beleza? Então, um último exemplo agora, mas considerando os pesos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar os pesos e também eu vou utilizar três máquinas distintas, né? Que a gente entra naquele último caso da diversidade lá. Para obter diversidade, né? Utilização de distintos algoritmos.
Então, vou utilizar K vizinhos mais próximos, com K igual a 5, um perceptron, e o outro K vizinhos mais próximos com 25 vizinhos mais próximos. Tá? Eu poderia utilizar outro algoritmo aqui também. Estou calculando as acurácias de cada uma das máquinas. Nesse caso, todas elas estão sendo treinadas com o mesmo espaço de entrada, né? X-train. Estou calculando o peso de cada uma dessas máquinas. Tá? Agora, eu somei aqui ó, a acurácia total, tá? Para poder calcular o peso delas. Aqui eu calculei a acurácia individual de cada uma, que eu estou calculando a acurácia total, simplesmente somando essas acurácias. Agora, o peso de cada máquina vai ser a acurácia daquela máquina dividido pela acurácia total. Aí criei aqui um vetorzinho de pesos, W. Agora, o que muda naquela implementação anterior? Eu vou utilizar a mesma função. Só que aqui na variável age, eu vou passar os pesos, tá? Vou passar os pesos que eu obtive. Para ele considerar esses pesos no momento de implementar o comitê. Então, resultado final. Eu tenho duas máquinas, esses são os resultados individuais, né? Tenho duas máquinas com 92%. Né? Veja que o comitê hard, ele empatou, né, em relação à acurácia com a máquina 1. Né? Esqueci de colocar aqui o nome das máquinas, né? M2 e máquina M3. Não muda nada o resultado, só para melhorar a visualização mesmo. Então, olha lá. O método hard ele empatou com a máquina 1. E a acurácia dele, acurácia não, o F1 score foi um pouco maior. Né? Bem pouco. Então, assim, utilizando esses pesos, houve uma melhora, mas pouco significativa. Né? Vamos ver se a gente utilizar o método soft, se tem alguma diferença. Vou copiar e colar aqui. Utilizando a abordagem soft, né? Ver se melhora ou não. Ah, tá, verdade. Aqui não dá para utilizar a abordagem soft, por quê? Porque o algoritmo Perceptron, né? Esse algoritmo Perceptron, ele não tem o método predict proba, tá? Porque ele não retorna as probabilidades de predição. Então, não dá para usar. Por isso que eu não tinha usado, eu esqueci desse fato. Então, pessoal, essa é a ideia do comitê, tá? Então, só fazendo o apanhado geral para finalizar, quando você tem um comitê de máquinas, a ideia é o quê? É combinar o conhecimento dessas diversas máquinas, desses diversos especialistas, né? Que o importante é que eles divirjam em relação a certas predições, né? Porque se eles concordarem em relação a todas as predições, não tem sentido você utilizar o comitê. E você vai combinar essas predições utilizando algum método, né? A gente viu aqui como utilizar o método de voto majoritário, né? Nas abordagens hard e soft, onde na abordagem hard você utiliza uma função discriminante para computar a quantidade de acertos, e na abordagem soft você vai utilizar a probabilidade de predição. Né? Lembrando que no caso da soft você precisa ter algoritmos que estejam calibrados em relação ao retorno de probabilidades. Né? E nem todos os algoritmos retornam probabilidades. Um exemplo é o Perceptron, né, que não retorna probabilidades. Okay? Então aqui é outra questão importante que a gente precisa avaliar as performances individuais também, porque nem sempre a performance do comitê vai ser melhor, tá? Por quê? Porque se você não atribui pesos às máquinas, então as máquinas que são ruins, elas vão ter a mesma influência no comitê que as máquinas que são boas.
Agora, se você atribui pesos, né, no pior dos casos, o seu comitê vai ser igual, né, igual a melhor das suas máquinas, né? Porque quando você atribui pesos, aquelas máquinas que são muito ruins, que erram com frequência, elas vão ter um peso tão reduzido que a capacidade de predição delas vai ser praticamente ignorada, né? Você vai ter um peso ali próximo de zero, né? Por que que eu simplesmente não excluo essa máquina? Imagina que você esteja treinando lá, tentando resolver um ambiente treinando 1000 máquinas. Você poderia implementar 1000 máquinas, né? Então você não vai olhar uma por uma, né, para ver qual que é boa e qual que é ruim. O que você pode fazer é simplesmente deixar o algoritmo calcular o peso e decidir quais ele vai ignorar, né? Isso automaticamente. Existem alguns algoritmos que trabalham nesse sentido, né? Por exemplo, o Random Forest, ele utiliza um comitê de árvore de decisão, né? Ele tem uns outros métodos lá, né, para decidir quais árvores escolher, o peso dessas árvores, etc, ok? Deixar aqui algumas referências também para vocês, tá? Umas referências clássicas da área. Essa referência aqui, ela é daquela biblioteca que eu utilizei, tá? E também no final aqui tem um artigo que eu publiquei com o professor Caio, o professor Mark e o professor Josué, onde a gente utiliza essa abordagem de ensemble, né, essa ideia do ensemble, mas não para classificação, né? A gente utiliza ela somente para selecionar as melhores máquinas, né? Que eu não frisei isso, mas daria para fazer, né? Por exemplo, que com base no peso, né? Eu falo, não, vou utilizar só essa máquina, né? Então você pode ir lá fazer toda a sua implementação. Ao invés de calcular o comitê, o que, que você faz? Ó, obtive esse peso para essa máquina. Ah, vou utilizar só essa. Ah, não, vou utilizar só as duas máquinas com melhor peso. Você pode fazer isso também, ok? Então fica aí a dica. Esse é um tema muito extenso, né? Aqui foi possível falar apenas algumas poucas palavras a respeito dele, mas eu agradeço. Até a próxima aí, pessoal.